pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso podcast CulturaCast, né, que a gente vai ter como assunto a indústria cultural nos tempos antigos e os tempos de hoje, né? Eu sou o Matheus Garcia. Eu sou a Evelyn. João Henrique. Eu sou o Matheus Peixinho. E vamos abordar, né, como o maior ponto, como a cultura é moldada e consumida em massa, mostrando também a crítica do filósofo Theodor Adorno. Ele tinha uma filosofia bem interessante que tinha como ênfase, né? Primeiramente falando que o Theodor Adorno era um filósofo, né? Ele era um dos pensadores da escola de Frankfurt. O Adorno, a filosofia dele que ele alertou há muito tempo atrás sobre a padronização cultural. Destacando como a indústria cultural ele pode alienar as pessoas por criar uma cultura homogênea. Como assim cultura homogênea? Uma cultura repetitiva, aquilo que ele seria tão monótono que a cultura não seria mais vista. Seria algo tão repetitivo que as pessoas elas iam fazer só por fazer ou assistir só por assistir, sabe? Não ia ser uma coisa única, não ia ser alguma coisa com significado único, uma cultura homogênea, onde a originalidade é substituída pela repetição. Que isso a gente vê muito nos tempos de hoje e está presente muito nas redes sociais, mídias, blogs e tal. Bom, gente, eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso. É, Bom, ele fala sobre a padronização, e ele fala que ele via uma tendência de criar produtos culturais em massa e para agradar um público amplo, por exemplo, como a gente pode ver no TikTok, que nas músicas hoje em dia as músicas são feitas literalmente para estourar dentro daquela plataforma para atingir todo mundo que utiliza aquilo. E acaba perdendo a autenticidade da cultura, onde aquilo, tipo, pode chegar na pessoa de uma forma diferente. Ele também fala da alienação, que ele fala desses produtos culturais produzidos em massa, que vira uma coisa que tem essa padronização na experiência e que ele vira uma coisa controlável, onde as pessoas ficam cada vez mais sedentas por aquilo, vira literalmente uma alienação, como foi quando começou a questão da TV também, todo mundo ficou alienado na TV. Quando veio os celulares, todo mundo ficou alienado nos celulares, e assim vai indo. Ele fala que a cultura perde essa individualidade e a autenticidade que ela tem. O Adorno, ele tinha um amigo chamado Horkheimer, eu acho que é isso, e eles descreveram no termo cultura em massa para descrever essa forma que a indústria cultural ela produz bens culturais em massa, para as massas, para tornar eles mais acessíveis. Ou seja, ele fala sobre algo muito importante de uma forma mais acessível ali, de uma forma geral, só que perde a profundidade, perde a reflexão crítica que a gente tem. E ele também falava sobre a questão da cultura virar uma mercadoria, que você não tem mais esse amor pela cultura. A cultura é vendida, vira uma mercadoria, é muito consumida, perde a relevância, perde a qualidade, perde a questão intelectual do conteúdo. Ele também fala como o entretenimento como uma distração, ou seja, ele argumenta que a cultura ela virou uma distração e como que eu posso falar? Ela tá deixando de ser algo reflexivo, algo algo que te preencha, para ser algo ali supérfluo e
além de te dar essa distração, ela impede você de criar pensamento crítico em relação às questões sociais, políticas e muitas outras coisas. Muito bom isso que a Evelyn falou, porque, tipo, ela deu o enredo da coisa, né? Ela aprofundou sobre a filosofia do Adorno, que, né, digamos assim, que hoje em dia o que ele falou no passado e ele nem sabia se iria acontecer não, mas por pequenos indícios do passado ele conseguiu prever assim o que iria acontecer no futuro. Agora, levantando um fato, né? Que em 1997 o Walt Disney lançou o Steamboat Willie, que seria o primeiro animação da época, que é mostrado até em algum começos de filmes da Disney hoje em dia, alguns live actions, que é o Mickey, que ele tá girando o mastro e ele tá assoviando. E isso na época foi uma coisa que explodiu e uma coisa que mudou muito a indústria cultural. Porque, tipo, era o primeiro filme com som. Tipo, o Mickey assoviando. Eram sons monótonos, tipo, só de Bem, sons de. Os sons de barulho, não era tipo sons de voz. Mas era uma coisa que mudou muito a época e mudou muito o mercado. Uma coisa que girou o mundo, uma coisa que explodiu a cabeça, uma coisa que saiu em todos os jornais da época, uma coisa que todo mundo falava. Porque, tipo, a cultura, ela tinha elevado mais um patamar, sabe? Ela tinha subido mais uma escada. E esse marco histórico na cultura pode se exemplificar como a indústria cultural moldou a percepção da arte ao longo do tempo, que só foi esse start em 1997 do Walt Disney, que foi, tipo, há um tempo considerado atrás, um tempo muito, muito, muito bom, que hoje em dia a gente tem um monte de plataforma de streaming, um monte de plataforma de rede social, um monte de conteúdo animação muito também. rápido. Um monte Pô, de conteúdo muito rápido e tudo na mão de hoje em dia. Só foi tipo um assovio, se você parar pra pensar, um assovio do Mickey, né, do Camundongo Mickey, que mudou a história inteira. Entrando nessa percepção de muito tempo atrás a hoje em dia. e como a Sim, Evelyn falou também, né? Podemos perceber que o, a cultura atualmente é só uma forma de consumo, é um produto, digamos assim. Já que atualmente músicas são feitas na mesma escala que produtos em uma fábrica, já que mais de 100 mil faixas são lançadas por dia, 8 mil filmes só em Hollywood são lançados por ano, e entre outros, né? As pessoas já não estão mais produzindo visando críticas e, digamos que, pensamento nos consumidores. Elas estão visando apenas o lucro que vai vir deles. sim, eu concordo também. Correto. Bom, eu Inclusive, nessa questão de filmes, tem trilogias que, desde o primeiro filme, é tipo, dá pra ver que é um enredo que não se leva a sério, tá ligado? Tipo, não, o roteiro não é bem trabalhado, não tem os aspectos que faz um filme ser bom, ou que o aspecto que ele se leva a sério, sabe? Então, tipo, e mesmo assim, a produtora resolve levar para frente só porque tá dando lucro, entende? Não visando a arte, visando a excelência daquela trilogia ser respeitada, etc. gente, É, bom, eu queria levantar uma pergunta aqui e saber como vocês veem a influência da indústria cultural nas nossas vidas e na sociedade moderna, já que a gente, tipo, falou sobre tudo isso que está acontecendo e tal. Eu queria saber um pouco sobre a opinião de vocês, eu também queria dar a minha. começando assim, uma coisa que as pessoas elas começaram a consumir muito e com isso vindo como consumo,
começou a aumentar muito a demanda de mercado e começou a crescer mais e mais. Isso que o Walt Disney, ele começou a crescer, a crescer, a crescer e começar a fazer isso mais nas suas produções. E com isso surgiram outras empresas com o mesmo intuito. Então, tipo, a influência de lá pra cá surgiu com isso de despertar na mente das pessoas, né? Colocar a adrenalina na mente das pessoas, tipo, querendo consumir mais, querendo ver como aquilo funcionava. E isso se baseia até hoje com redes sociais, Instagram, TikTok e tal, e coisas semelhantes a essa. Bom, eu já penso de uma forma um pouco diferente. E essa influência que a indústria cultural tem nas nossas vidas, eu acho que é bem importante, na verdade, a gente ter esse discernimento de que a cultura tá ali, que ela existe e tudo mais. Só que também tem a questão virar um, de virar algo repetitivo. Porém, também tem a parte do mercado de trabalho. Querendo ou não, antigamente, a questão de você ser autêntico, de você ter qualidade, de você ter conteúdo, por exemplo, nas músicas, muitas vezes isso não dava dinheiro. A gente pode perceber em muito, tipo, músicas de periferia. Se você não fazer aquilo que a massa, a grande massa quer, aquilo não vai estourar, não vai ir para o mercado, aquilo ali não vai te render algum lucro. Então, é bom pensar que a indústria cultural, ela também tem muito dessa questão social também, que ela tira muitas pessoas que não têm nada e vivem através da cultura, que é uma coisa ótima. Essa questão do mercado que foi formado e tal. Só que eu também concordo com o Adorno, da questão de hoje em dia a gente ter tudo de forma padronizada, não é nada mais diferente, é tudo igual. Querendo ou não, a gente abre o Instagram, é o mesmo conteúdo do TikTok. A gente abre o TikTok, é o mesmo conteúdo do Instagram. A gente abre o YouTube, é o mesmo conteúdo do TikTok e do Instagram. E a gente abre os aplicativos de streaming, é também tudo a mesma coisa. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Eu também acho que a gente tem que dar certa relevância também para a nossa cultura. Porque se a gente não der essa certa relevância, a gente vai acabar enterrando isso e viver do que tá na moda, vamos se dizer assim. Porque a gente vai viver do que tá sempre estourando, não vai ver nada novo, não vai ver nada com qualidade, não vai conseguir, com essa alienação que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir desenvolver reflexões em questões sociais e questão política, a gente vai se distrair fácil, como muita gente desenvolveu várias doenças por causa disso, em questão de não ter foco, de ficar distraído, de não conseguir estudar. Então, eu acho que tem muito lado bom e também tem muito lado ruim. E eu acho que nessa questão, a questão do dinheiro, querendo ou não, ela se sobressai em questão a tudo isso, né? Infelizmente. Como a gente viu naquela obra lá, né, o Cortiço, o cara que adaptou, ele comentou conosco sobre o determinismo. O determinismo é um fator que realmente se mostrou muito presente nisso, já que antigamente as coisas que eram culturais não moviam tanto dinheiro, porém, quando moviam, era muito dinheiro. Então, pessoas determinadas por ver esse tanto de dinheiro caindo, por exemplo, na conta do Walt Disney, depois de conseguir mudar essa cultura, ficaram visar conseguir o que ele conseguiu. Então, diversas tentativas foram feitas até, por exemplo, uma pessoa conseguiu o que ele conseguiu. E foram diversas e diversas, aumentando assim o nível de produção. Aumentando o nível de produção,
iria influenciar outras pessoas, assim aumentando, aumentando, aumentando e ainda mais o nível de produção. Sim, e também eu acho bacana também essa iniciativa do Walt Disney. Por mais que isso hoje em dia virou algo muito, né, muito maçante, a gente desenvolveu a cultura. Aquilo ali foi algo novo, foi um desenho animado com som, algo que tipo revolucionou, querendo ou não. Então, eu acho isso uma questão muito importante. Sim, é uma questão muito importante. Muito importante mesmo. Porque contando como a indústria cultural ela deu um salto muito grande, que nem o João falou, que nem disse fala no determinismo, né, e na peça Curtiço, que quando uma coisa é cultural, naquela época, ela não dava tanto dinheiro, mas quando ela explodia, ela dava muito dinheiro. E isso do Walt Disney, tipo, eu creio e eu vi que eles não tinham um lucro muito alto, eles não tinham uma demanda muito alta, eles não tinham uma folha salarial muito bem estruturada, sabe? Aí quando veio essa ideia inovadora o Walt Disney tirou da cartola. E quando ela foi para frente e o povo viu e foi explodido de cabeças, começou o povo querer ver e mais vezes a, tipo, como eu posso dizer, começou a ficar interessante no ponto que todo mundo queria ver as fotos emitirem sons. E isso, tipo, foi tão explodidor que, mano, tipo, de um ano, 2 anos depois dali, o Walt Disney se tornou uma potência mundial. Tipo, com várias e outras animações desse tipo. E contando como a indústria foi uma coisa tão grande assim que depois disso, desse acontecimento, a indústria cultural só foi se elevando, só foi se elevando. Ficou mais monótono? Ficou mais repetitivo? Igual fala o filósofo, ficou muito mais repetitivo. Mas, tipo, visando ao lucro, só cresce a cada ano. É. Mesmo com as pessoas achando, não percebendo que isso está ficando monótono e elas não estão vendo mais só por causa da cultura. Elas só estão visando o prazer momentâneo de ver aquilo, sabe? É, ter aquilo na mão muito rápido. Então, tipo, as pessoas elas acabam não ligando muito para a história, muito do que foi baseado, porque toda a história da Walt Disney é baseada numa cultura ou asiática, ou afro-americana, ou brasileira, ou de qualquer continente. Tipo, bastante das animações da Disney é inspirada muito no que do povo asiático, inspirada muito no povo americano, que é da onde está localizada, né, onde foi criado o Walt Disney. E eu gosto muito desse ponto e eu acho que cabe muito nos dias de hoje. Então, gente, eu acho que foi isso que a gente conseguiu levantar aqui hoje. Eu acho que foi um assunto bem importante de ser discutido, de ser abordado. E eu quero trazer essa reflexão para vocês também, assim como o Adorno traz nas filosofias dele. Eu queria trazer essa reflexão para vocês refletirem e pensarem no que vocês estão consumindo e se aquilo faz bem, e dar uma encerrada nessa questão de alienação. Bom, foi isso e tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Falou, tchau. galerinha. Moral, Rapaziada, Pedro. vocês falam demais, mano. Vocês dois. Que isso.